Pelos mais diversos motivos, como a pandemia, perda na renda, perda de pessoas da família, entre outras coisas, milhares de trabalhadores brasileiros deixaram por alguns meses ou até mesmo alguns anos de contribuir ao INSS e se questionam se é possível realizar o pagamento desse período em atraso para não ter o seu benefício comprometido no futuro. Se você é uma dessas pessoas, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou responder essa pergunta. Deixar de ter recolhido ao INSS por alguns meses ou até mesmo alguns anos é algo mais normal do que vocês possam imaginar. Então, se você está passando por essa situação, não se desespere. Mas antes, vale comentar que apenas alguns trabalhadores que podem realizar essas contribuições em atraso. E aqui eu vou passar por cada um desses trabalhadores e também vou te explicar o que precisa ser feito para realizar o pagamento dessas contribuições em atraso. A primeira categoria de segurado que pode realizar as contribuições em atraso são os segurados facultativos. E quem são eles? São aquelas pessoas a partir dos 16 anos de idade que não têm renda própria, mas que querem contribuir ao INSS para ter uma segurança previdenciária. Então, como o próprio nome diz, eles não são segurados obrigatórios, eles não são obrigados a pagar a previdência. Eles optaram por fazer esse recolhimento mensal. Se esse segurado deixou de pagar o INSS, ele somente conseguirá realizar o pagamento dessas contribuições em atraso se a guia não estiver atrasada há mais de 6 meses, e pode ser feito esse pagamento no site da Receita Federal. Agora, se esse período de atraso ultrapassar 6 meses, somente será possível o pagamento dessas contribuições em atraso se esse segurado comprovar que estava realizando alguma atividade que lhe garantiu renda, que ele passará de segurado facultativo para contribuinte individual. A segunda categoria de segurado que pode realizar as contribuições em atraso são os contribuintes individuais, que são os famosos autônomos, aqueles que trabalham por conta própria. Esses poderão realizar o pagamento das contribuições em atraso em qualquer época, bastando emitir a guia da Previdência Social, mas muita calma nessa hora, porque nesse caso será preciso analisar a necessidade de comprovar que durante esse período em atraso você estava trabalhando. Mas como vou saber quando será necessário comprovar que exerci atividade durante esse período? Antes de prosseguir com o vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo se você já está gostando e de se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas como você. E fica aqui no vídeo até o final porque eu tenho um aviso importante para aquelas pessoas que atrasaram recolhimentos antes de 14 de outubro de 1996. Voltando então, como vou saber quando será necessário comprovar que exerci atividade durante o período em atraso no caso do contribuinte individual? Existem 3 situações em que haverá essa necessidade. A primeira delas é quando o período em atraso ultrapassar 5 anos. A segunda situação é quando o atraso for menor que 5 anos, mas você nunca realizou o recolhimento ao INSS como contribuinte individual. A terceira situação é quando o período em atraso é anterior ao primeiro recolhimento como contribuinte individual. E como eu vou comprovar essa atividade? Existem diversos documentos que podem ser utilizados, como por exemplo, a declaração de imposto de renda, em que conste a renda oferida da atividade durante esse período, a inscrição na prefeitura da atividade que você exerce, contrato de prestação de serviço e recibo de pagamento. Esses são só alguns exemplos. Todos os documentos que constem a sua atividade podem ser apresentados para comprová-la. Após reunir toda essa documentação,
você deve entrar no site do Meu INSS e solicitar a atualização de tempo de contribuição, anexando todos esses documentos. Após isso, o INSS irá analisar se será possível ou não o pagamento dessas guias em atraso. Por isso é extremamente importante que você não saia pagando a guia em atraso antes de saber dessas informações, porque você pode acabar realizando o pagamento dessa guia e o INSS não considerar esse período como tempo de contribuição, porque não houve a comprovação da sua atividade. Contudo, existem situações em que não será necessário comprovar que exercia atividade durante esse período em atraso, que é no caso dessa contribuição ser inferior a 5 anos e que o primeiro recolhimento tenha sido feito em dia, desde que você continue inscrito na atividade informada ao INSS. Para fazer esse recolhimento em atraso, basta emitir a guia no site da Receita Federal. Para isso, será necessário você escolher o período em que se filiou à Previdência Social, depois informar a sua categoria, ou seja, como contribuinte individual, e depois informar o seu NIT. Após fazer esse procedimento, você vai analisar os seus dados, confirmar e informar os seus rendimentos mensais durante esse período em atraso. Após isso, você já poderá emitir a guia para pagamento, que já estará constando os juros e multa desse período em atraso. Já no caso dos segurados empregados, a obrigação de recolhimento ao INSS é da empregadora, não sendo possível então realizar o pagamento das contribuições em atraso. Ou seja, somente os segurados facultativos e os contribuintes individuais que podem realizar essas contribuições em atraso, observando o que eu já falei anteriormente. Um aviso final aqui que eu fiquei de dar para vocês é que para aquelas contribuições em atraso até o dia 14 de outubro de 1996, o INSS não pode cobrar nem multa e nem juros, então fiquem atentos com essa informação. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, pode deixar aqui nos comentários que eu tento responder o mais rápido possível. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Aqui tem vídeo novo toda terça-feira e toda quinta-feira às 6 horas da tarde. Até o próximo vídeo!